Todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, né? Vamos agradecendo essa oportunidade por mais uma segunda-feira maravilhosa, né? Um dia maravilhoso, onde nós tivemos a oportunidade de cair um pouquinho de água para amenizar um pouquinho o calor, né? Tudo é motivo para agradecer. Vamos então falar um pouquinho do trabalho da nossa casa, né? Para quem não conhece, para quem está vindo agora, conhecendo, né? Às segundas-feiras nós temos a palestra, o passe e água fluidificada. Quem tiver também interesse em fazer tratamento espiritual, seja por qual motivo for, pode vir os 15, 20 minutinhos antes, conversar com um de nós, médios aqui da casa, para fazer uma pequena entrevista e iniciar o tratamento, tá? É só chegar uns minutinhos antes. Quem também quiser colocar o nome de alguém que esteja passando por aflição, nós temos um caderno amarelo, onde a gente coloca o nome de pessoas que estejam necessitando de orações, de vibrações, né? Para que a gente possa fazer também. Nós temos a nossa biblioteca aqui no Caritas. Quem tiver interesse em levar um livro para casa, fazer uma leitura edificante, aprender um pouco mais, pode levar o livro, escolhe, avisa a gente, pode levar, ficar quanto tempo for necessário, depois devolver o livro, tá bom? O importante é que façam a leitura, que queiram um pouco alimentar, né? Não só materialmente, como espiritualmente, a gente precisa também. Às terças-feiras, né? Futuramente nós teremos mais um novo grupo de estudo, né? Se Deus permitir. O ano que vem, quem sabe, vai dar tudo certo, a gente vai fazer todas as terças-feiras. Nas quartas-feiras nós temos a nossa sopa fraterna, né? Que começa por volta do meio-dia e meia, 1 hora. Quem tiver interesse em fazer parte ou fazer doação, quiser conhecer como que funciona, pode vir ajudar para descascar os legumes, participar, tá? As portas estão abertas. Às quintas, acho que é na quinta-feira, né? As vibrações online. Quem tiver interesse em participar das vibrações também, é só deixar o número do telefone, né? Que no dia a gente envia um link, a gente adiciona no grupo, envia esse link, aí a pessoa clica nesse link e participa ao vivo das vibrações. É um momento onde que a casa vibra, né? Pelos trabalhadores, pelos trabalhos que são feitos na casa, pelos nossos assistidos, né? Pelas nossas doações, pela nossa cidade Araraquara, por esse bairro, né? Para o nosso planeta, para todo mundo. Sexta-feira o trabalho é interno, voltado apenas para os médiums da casa, onde a gente pode se reunir, fazer vibrações para aquelas pessoas que deixaram o nome também, tá? Todo segundo domingo do mês, muito recado, né? Nós temos a nossa contação de história e a nossa será nesse domingo agora, dia 14, às 9 horas da manhã, uma festa de encerramento, será maravilhosa. Então, quem está aqui o convite, né? Quem quiser vir conhecer o trabalho, ver como que funciona, todos os domingos, todo segundo domingo do mês, a gente faz essa contação. E aí terá nos próximos meses. Essa será a última desse ano, mas 2026 já começaremos em cheio, tá? E é isso, né? Certinho? Então nós vamos hoje, vou escolher aqui, vou escolher não, né? Vou pedir para que vocês escolham um número para a gente fazer uma leitura inicial. Nós temos do número 1 até o número 69 do livro Não Desista de Ti. 21? Vinte e três, 22, aqui. Achei. É bom que saibas, claro, que possuis liberdade para traçar o caminho a ser percorrido. O caminho que te parece mais propício aos teus desejos de autorrealização. Nesse sentido, tens a opção de abandonar deveres abraçados que te parecem excessivamente pesados. Deixar certas obrigações, da quais te cansaste, ansiando por novas afeições e possibilidades de ser feliz. Não obstante, é bom que saibas que talvez as tuas novas escolhas
podem vir a ser muito mais complicadas do que aquelas que já fizeste. É bom que saibas que a paisagem que te parecia bela aos olhos oculte a tua visão, o charco em que te precipitarás, imaginando que ele pudesse ser o oásis de teus sonhos. É bom que saibas que as lutas em que estás atualmente matriculado são lutas velhas, conhecidas tuas, previsíveis em todos os golpes que possam te desfechar, ao contrário das que resolveste facear, sem melhor conhecimento delas. É bom que saibas que a fuga aos teus compromissos de agora não deixarão de ter consequências no chamado o choque do retorno, que não poupa ninguém. Se choras onde está, também tem momentos de alegria que te levam a sorrir. Ao passo que a precipitada mudança de lugar provavelmente apenas decepções te reservará. Então, uma estrada de chão batido, para quem esteja habituado a transitar por ela, pode ser mais segura que a rodovia asfaltada, repletas de perigo pela velocidade que nela todos os veículos costumam desenvolver. Trocar de vida, para muita gente, pode significar apenas trocar de prova, abraçando outra mais pesada e difícil de suportar, ocasionando-te tardio arrependimento. Muito bonita, que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos sentir a energia do ambiente, da paz, da energia maravilhosa transmitida pelos nossos amigos espirituais. Vamos agradecer por mais essa oportunidade, vibrar por aqueles que aqui não puderam estar na noite de hoje e que tanto gostariam, né? Vamos vibrar por todos aqueles que desencarnaram por algum motivo. Vamos vibrar para os nossos velhinhos, pelas nossas crianças, né? Pelos que se encontram hospitalizados, pelos nossos animais, pelos nossos planetas. E agradecendo ao nosso Mestre Jesus, nós agradecemos com a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém. E hoje a nossa palestra, a nossa reflexão ficará a cargo do nosso irmão Marcos. Seja muito bem-vindo, tá? Vamos acolhê-lo com muito amor e carinho. Boa noite a todos. Lembrando novamente que Jesus está entre nós agora e sempre. Para a gente começar a falar sobre o tema, vamos nos situar no tempo. O homem vai aprendendo devagar à medida que vai adquirindo conhecimento, as revelações, vai compreendendo a vida. Então, viemos lá de Moisés, o homem ainda não tinha muita ciência. Então, Moisés explicou aos homens como era possível entender. Então, chega até nós, pela Gênesis, que o mundo foi criado em 6 dias e que o Criador descansou no 7º dia, como se o Criador cansasse. Mas foi a forma de passar aos homens e vem até hoje ainda essa crença. Então nós precisamos ir refletindo. Quando surgiu as casas espíritas, até hoje alguns vão lá buscar no Velho Testamento que as casas espíritas
mexe com os mortos. Está lá no Velho Testamento, em Moisés, ele baixou essa lei para os homens, porque os homens, quando ia fazer qualquer coisa, consultavam um adivinho, que havia os médiuns, e outros que se aproveitavam disso. A um passo qualquer, as pessoas iam fazer algo, consultavam um adivinho e pagava para isso. Então ele baixou uma lei na época, é terminantemente proibido mexer com os mortos. Veja como são as interpretações, e chegou até nós, e alguns ainda usam disso. O que nós estamos fazendo essa analogia? Para chegar agora em Jesus. Jesus chegou entre nós no momento que o homem já começava a compreender outras coisas. Se perguntavam algo. Na época em que ele esteve entre nós, haviam dois partidos que seguiam os ensinamentos de Moisés. Religiosos, os fariseus e os saduceus. Saduceus, pessoas ricas, não acreditavam em nada, só no dinheiro. E os fariseus tinham uma noção muito rudimentar da vida após a morte. Achava que iam virar anjo, que haviam anjos, não tinha uma noção ainda desta vida. O que Jesus veio fazer? Jesus veio separar o mundo material do mundo espiritual. Jesus veio dizer a nós que além desse mundo que nós vemos com nossos olhos, existe um outro mundo. Que é esse mundo que nós devemos alcançar, buscar. Mas ele nos ensinou como buscar esse reino. Ele deu o caminho para a gente seguir esse reino. Porque os homens não compreendiam ainda que existia esse mundo. Então ele fez as bem-aventuranças, algumas delas já se fala desse mundo espiritual, que de acordo com o nosso comportamento aqui no planeta, nós iríamos ser recebidos no outro lado, dizendo que havia uma outra vida. Ele já estava dizendo para nós que havia outra vida. Percebe? Para nós hoje parece claro, mas para os homens daquele momento não sabia e não compreendia que existia uma vida além dessa. Então, chegou até nós vários ensinamentos. Não ajunteis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem corrói, mas dos tesouros da alma, que ninguém rouba de nós. E outros ensinamentos que davam o caminho para conquistar esse mundo espiritual. Quando ele ressuscitou, foi o auge desses ensinamentos para os seus discípulos. Porque ele dizia que existia e que ninguém morria. E quando ele apareceu o terceiro dia, ficou 40 dias entre os homens, puderam ter a certeza do que ele falou, pelo menos aqueles que eram próximos dele, a certeza que nós somos imortal e que nós iríamos conquistar esse mundo. Mas, o que é mais importante? Jesus, ele amava a todos. Por que Jesus amava a todos? Ele amava aquele que sacrificava os animais nos templos, ganhava dinheiro. Ele amava os sacerdotes. Ele amava os doentes. Ele amava os estropiados. Amava as prostitutas. Amava a todos. Esse ensinamento é tão atual para nós hoje. Por quê? Por que Jesus amava a todos? Porque ele sabia
que cada um de nós, aqui nós estamos em 30 pessoas, estamos enxergando um mundo e estamos agindo de acordo com os valores que nós temos dentro. Nós podemos ter semelhança no pensar, mas cada um age com o seu valor, com aquilo que tem dentro. Nós pintamos o mundo com as cores que nós temos dentro. Então Jesus, ele aceitava aquele que queria juntar dinheiro, porque ele não compreendia que não ia levar nada. Ele compreendia aquele que achava-se superior ao seu irmão, porque ele não sabia da existência desse mundo. Então, ele via as pessoas e respeitava-as pelo aquilo que eles estavam praticando, porque enxergava desse jeito. Conosco aqui não é diferente. Nós podemos ver nos relacionamentos que existem divergências. Jesus nos ensina a aceitar ao próximo, porque estamos enxergando, ou melhor, ele está enxergando e agindo daquilo que ele tem dentro. Vou contar uma historinha, que fica talvez um pouquinho mais fácil de compreender. É uma analogia, mas que acontece no nosso dia a dia. Havia uma família aonde houve arrimo do pai, que sustentava a casa. E a mãe passou a sustentar os filhos. Vamos imaginar que essa mãe tivesse 3 filhos, 2 meninas e um menino. E ela tinha que buscar o sustento dessa família. E não se encontrava quase com os filhos. A melhor hora de se encontrar com os filhos era no café da manhã. A hora que levantavam e todo mundo saía. Então, ela falou, é a hora de eu dar amor para meus filhos. Então, ela achava que dar amor aos filhos ela comprava o que ela tinha de posse, os pão, o leite, o recheio ali, e falava, se virem, meus filhos. A mãe já põe aqui para vocês devem aprender a se virar. Se amanhã a mãe não estiver aqui, vocês sabem se virar. Esse é o primeiro passo. Ela achava que ela estava dando o melhor amor que ela tinha aos seus filhos. De uma mesma forma, uma outra família, também com arrimo, a mãe, também com 3 filhos, nós estamos fazendo essa analogia, achava que a maneira dela dar amor aos filhos era quando eles estavam sentados, ela pegava o pão, abria o pão, punha o recheio, punha a manteiga, punha o leite na caneca e dava para os filhos a oportunidade dela fazer algo dos filhos. Ela achava que assim ela estava dando amor aos seus filhos. Muito bem, o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, e um moço da família que a mãe dava amor, dando tudo ali na mãozinha, o carinho, encontra uma moça da outra mãe que disse que ensinou ela a se virar. Muito bem, foi a primeira vez que eles estavam juntos, casaram, estavam lá no café da manhã, juntos. O moço está lá, esperando. O meu bem, você não me ama? Por quê? Te amo? Por quê? Você não fez o pãozinho para mim, o leitinho para mim? A mamãe, que amava a gente, fazia um leitinho na forma de mostrar amor. Ah, a sua mãe mimou todos vocês. Aí, não ensinou vocês, eles só são todos mimados. A minha sogra bajulou muito vocês. Tá vendo? A minha mãe não, a mamãe ensinou a gente a se virar. Punha lá a parte dela, mas nós tínhamos que aprender a fazer. Como se o outro jeito modificasse
as outras pessoas. Isso acontece até hoje em nossos dias a dia. Há divergências em todos os setores. Veja bem, cada um aprendeu de um jeito e está fazendo aquilo que aprendeu. O moço cobrando, achando, e a moça disse, eu te amo do mesmo jeito. Se vira, não é por isso. Percebe que cada um está agindo de acordo com os seus valores? As diferenças de valores? Isso acontece nos casais, no trabalho, no relacionamento a nós, em todos os lugares acontecem essas divergências. Jesus ensina que nós devemos aceitar o outro que está enxergando diferente, mesmo que a gente não concorde, e nós temos a nossa opinião. Mas eu respeito a do outro e não quero impor a minha opinião. Eu estou vendo o mundo, eu estou certo. O meu partido é esse, é o melhor que aquele outro. E vocês estão tudo errado porque vocês não sabem ver. Está todo mundo agindo com aquilo que tem de valor. Isso em todos os setores. Então, é respeitar. E Jesus amava a todos porque sabia disso. Que cada um, e deu um caminho único, claro, para a gente seguir. Se a gente seguir aquele caminho, todos nós conquistaremos esse mundo que nos fará crescer. Podemos também, para ficar mais, elucidar mais, para a gente refletir mais, do que como a gente vive, como a gente pensa, vou contar mais uma historinha. Havia uma cidadezinha pequenininha, aonde abriu uma enorme fábrica. E estava recrutando pessoas para trabalhar nessa fábrica. E tinha uma pracinha, e um senhor sentado numa pracinha, e um observador, por coincidência, ele observando o movimento. Chegou um senhor que havia prestado um concurso, foi perguntar para aquele senhor que estava ali na praça. Olha, eu prestei um concurso, estou querendo mudar para cá, mas eu não sei como é que é a cidade. O senhor poderia dizer para mim como é que é essa cidade? E o senhor não respondeu. Ele indagou àquele que perguntou, como é na sua cidade? Ah, na minha cidade? É um bando de fofoqueiro. Ninguém liga para ninguém. Todo mundo quer saber da vida do outro, mas não ajuda. É uma ganância, um quer tirar as coisas do outro. E o senhorzinho respondeu, aqui também é assim. O cara observando a resposta do senhorzinho. Dali a pouco chegou mais um, com a mesma coisa, fez um concurso e perguntou para o senhorzinho, escuta, eu passei no concurso, queria saber do senhor como é que é aqui. Não sei se eu mudo, se eu fico por lá. Da mesma maneira, o senhorzinho perguntou a ele, como é lá na sua cidade? Eu estou até, assim, com dificuldade de sair de lá, porque lá é todo mundo amigo. Um ajuda o outro, é todo mundo bacana, todo mundo feliz. Se tiver uma dificuldade, um ajuda o outro. O senhorzinho falou, aqui também é assim. E o cara lá atrás, só observando, falou, nossa senhora, o que está havendo aqui? A hora que o rapaz foi embora, ele não aguentou, foi perguntar para o senhorzinho. Ó, eu ouvi o senhor falar que o rapaz falou, reclamou que a cidade dele é tudo negativo, tudo ruim, e o outro disse que é tudo bom. E o senhor falou que aqui é assim também? Pois é, meu amigo. Aonde a gente for, a gente leva os valores. Aquele que vê de tudo negativo, eu poderia falar para ele as melhores coisas. A hora que ele chegasse lá na fábrica, no lugar, ia ver tudo negativo. Ele ia achar que as pessoas são invejosas, desconfiar dos outros, porque ele vive como pensa, ele traz os seus valores.
Não adianta ele sair daqui para outro lugar, ele vai junto com ele. E aquele outro que é bondoso, que vê tudo com alegria, vai desculpar todos, vai ver tudo com alegria, tudo com bondade. É assim que as pessoas vivem. Esses ensinamentos é que Jesus traz a nós. É compreender que cada um está vendo a vida com os valores que tem dentro. E nós enxergamos e achamos que os outros têm que pensar como nós. E não é assim. Nós podemos gostar, amar a prostituta e não concordar com a prostituição. Nós podemos aceitar, mas não concordar. Mas a gente respeita todos. Cada um está agindo de acordo com os seus valores. Vamos refletir sobre isso no nosso relacionamento do trabalho, com os companheiros, em casa, com o marido e a mulher. Podemos ter divergência, mas vamos conversar. Você pensa desse jeito, eu do outro. Sim, às vezes difícil, mas a gente deve pôr em prática. Se todos tiverem essa consciência, fica mais fácil a gente viver e executar os ensinamentos de Jesus. Que possamos aplicar em nossa vida esses ensinamentos. Aceitar o outro como é. Que vai ser um dos passos para a gente atingir esse mundo espiritual. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Possamos tentar, né, colocar em prática no nosso dia a dia. Nem que for do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? Cada dia um pouquinho. E assim vamos então agradecendo, né, a Jesus por essa oportunidade, pelas palavras, pelas reflexões. Agradecer por tudo, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém. E vamos aos passos.